a palavra, quando saia da boca do teu filho, seja palavra ungida, para que possa cair, Senhor querido, nos nossos corações e na nossa mente, impactar, Pai, possamos ser nesta noite impactados, tocados, pois a tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz, é penetrante e é poderosa. Portanto, te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, e agradecemos. Amém. Quero saudar a amada igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Desde já quero agradecer a oportunidade que me foi concedida pelo presbítero Antônio Carlos, entrou em contato comigo, a confiança do pastor. Obrigado, meu pastor. Quero dizer que é motivo de alegria, eu acho que os irmãos não lembram de mim, mas é a segunda vez que eu estou aqui. Primeira vez eu vim quando o pastor Isaac estava aqui, mas para a honra e glória do Senhor, estou aqui novamente. Quero pedir ao meu amigo do teclado, que eu já me acho amigo já, que eu gosto bastante. Deixa Deus te usar, amém? Deixa Deus te usar tuas mãos poderosas. Tenho certeza que Deus utiliza cada um no seu serviço. E quero pedir para os irmãos ficarem de pé, amém? Meus irmãos, nós vamos ler em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amém? Podem se assentar. Meus irmãos, neste texto, quando a gente vai falar da história de Josué, quando a gente vai falar de Josué, a gente tem que entender que haviam dois cenários aí. Naquele momento, o povo que iria seguir a Josué era um povo que seguia a Moisés. O povo naquele momento estava órfão. O povo estava se sentindo meio que abandonado. Não é à toa que quando Moisés morre, o povo ainda passa 30 dias de luto pela morte de Moisés. E quando o povo passa 30 dias de luto pela morte de Moisés, naquele momento eu conjecturo na minha mente que Josué, ele poderia estar se sentindo abandonado, ele poderia estar se sentindo com medo, ele estava se sentindo naquele momento alguém que poderia estar sozinho mediante a batalha no qual ele iria enfrentar. Por quê? Porque o Deus, até o momento, falava apenas com Moisés. O Deus, até o momento, agia pela palavra de Moisés. O Deus conversava na tenda com Moisés. E, levando em consideração isso, naquele momento, uma das pessoas que precisava muito da palavra de Deus ao seu respeito e de direcionamento de Deus era Josué. Por quê? Vou explicar o porquê. Outrora, eles estavam com Moisés. Moisés, aquele que Deus falava e aquele que todas as direções eram dadas para ele e o povo seguia. Mas Moisés, ele não era um guerreiro. Moisés, ele não era um general de guerra. Moisés, naquele momento, Deus estava com o povo por causa dele. Não é à toa que em diversos momentos Deus falou: Moisés, vai você, porque eu não vou.
E Moisés, ele indagava ao Senhor e falava: Senhor, se o Senhor não for, por favor, o Senhor me mate. Em alguns momentos ele falou essa palavra. Mas aquele momento agora era um momento de quê? Era um momento em que alguém que era experiente na batalha, experiente na guerra, iria passar por um ciclo, e um ciclo diferente. O povo naquele momento tinha um profeta no qual Deus guerreava e batalhava através dele. O próprio Deus lutava as guerras. Só que naquele momento específico no qual Josué iria passar, era um momento de conquista. Era um momento que ele precisaria desbravar e lutar com povos estrangeiros. Pronto, era um momento em que ele teria que despovoar uma terra que estava povoada. Era a terra no qual Deus tinha prometido, mas era uma terra que estava povoada por pessoas e por povos que não pertenciam à promessa. A promessa era para o povo de Deus. Então, naquele momento era um momento de quê? De batalha, de guerra. E Deus, ele quando fala com Josué, ele fala com Josué, a primeira coisa, palavra de afirmação. Palavras de afirmação, porque se tem alguém que sabe falar do jeito certo e no tempo certo, é o nosso Deus. Se tem alguém que sabe falar com a gente com a peculiaridade, é o Senhor. Se tem alguém que conhece, que é sensível e sabe detalhadamente como falar e na hora de falar, é o Senhor. E naquele momento Deus, ele entendia que ele precisaria mostrar para Josué que o mesmo Deus que estava com Moisés também estava com ele. Não é à toa que quando ele fala para Josué, a primeira palavra é: olha, seja forte e corajoso, porque você conduzirá o povo para herdar a terra que prometi sobre juramento. Olha, preste atenção, ele fala, ó, seja forte, seja corajoso, porque vai ser você que vai conduzir a partir de agora. Era como se Deus estivesse rompendo um ciclo e dizendo, olha, você vai ser, através daqui agora, esse ciclo é com você. O bastão está nas tuas mãos. E isso a gente pode trazer para o cenário da igreja brasileira. Outrora, os nossos irmãos na fé, que desbravaram essa Teresina toda, os irmãos na fé que ajudaram com que o evangelho, com que hoje a igreja Nova Jerusalém estivesse constituída aqui, os irmãos lá atrás, eles fizeram isso. Porém, nós que estamos aqui, nós somos aqueles no qual o Senhor hoje quer que nós mudemos e rompamos o ciclo do passado, para que nós entendamos que o Senhor quer de nós hoje um posicionamento em relação ao presente. Um posicionamento em relação ao presente. Sabe por quê? Porque se tem alguém que sabe povoar territórios, é o inimigo. Se tem alguém que sabe povoar, que sabe colocar tendas e arraiais por aí, é o inimigo. Não é à toa que por onde você passar por Teresina, você vai ver pessoas presas na droga, pessoas presas no álcool, pessoas presas em todo tipo de vício possível que for. Sabe o que é isso aí? É o inimigo colocando a bandeira. É o inimigo dizendo, esse território eu povoei. Só que eu acredito que Deus, no presente, levanta uma geração, levanta uma igreja que vai despovoar, que vai tirar a bandeira de onde o inimigo colocou e vai dizer, não, esse território pertence ao Senhor. Esse território é do Senhor. É como se hoje nós estivéssemos nos tempos das muralhas de Jerusalém.
nas muralhas de Jerusalém existiam sentinelas. E os sentinelas, meus irmãos, eram justamente aqueles que ficavam iluminando o local e fazendo todo o mapeamento para saber se os inimigos estavam próximos, ou para saber se tinha alguém ali, ou se tinha algum risco de invasão. Eles ficavam nos muros de Jerusalém. E hoje esses sentinelas precisam se levantar em oração, na pregação, eles precisam se levantar no evangelismo. Para quê? Para impedir que o diabo coloque as suas bandeiras no local onde ele não deve colocar. Para impedir que o diabo povoe zonas ao nosso redor que não é para ele povoar. Mas eu acredito nos sentinelas que oram, eu acredito nos sentinelas que pregam, eu acredito nos sentinelas que evangelizam, e eu acredito numa geração que não vai deixar de maneira nenhuma o inimigo colocar a bandeira e rir na nossa cara e dizer que já venceu. Não, eu acredito num tempo de conquista novamente. Eu acredito que nós estamos como se fosse no período de Josué. O inimigo colocou arraial num território que não é dele. A gente olha para o lado e vê inimigo, a gente olha para o outro lado e vê povo pagão, a gente olha para o outro lado e vê pessoas presas no vício por causa justamente do inimigo. Só que entenda uma coisa: o mesmo inimigo que pode ter colocado a bandeira é o mesmo inimigo que pode ser expulso, é o mesmo inimigo que pode ser tirado dali. Então, a palavra de afirmação vem para Josué. Josué, olha, você precisa ser forte e corajoso, porque você, a partir de agora, o bastão está na sua mão. Só que deixa eu entender uma coisa, deixa eu explicar para você uma coisa. Existe uma condicional para a promessa se cumprir. Não é à toa que no texto, nos versículos posteriores, ele vai dizer que ele tem que ser forte e corajoso, mas que ele tenha cuidado em obedecer à lei. Ou seja, a promessa para acontecer, as almas para a gente conquistar, nós precisamos estar em um posicionamento, nós precisamos se posicionar. O posicionamento nosso preste atenção, a promessa ela é condicional ao nosso posicionamento. Deus estará com a gente, mas Ele pede algo. E Ele pede para Josué, olha, o povo precisa obedecer à minha lei. O povo precisa estar em obediência à minha lei. O povo precisa andar conforme a minha lei. Era como se Ele estivesse dizendo, olha, de maneira nenhuma o povo pode se apartar da minha palavra, porque ela é condicional para que você obtenha êxito e tenha vitória. Palavra, lei, obediência. Nós só vamos entender que para que tenha um avivamento, para que tenha um mover de Deus no nosso território, para que exista um mover de Deus na nossa vida, nos espaços que nós precisamos conquistar em todo lugar, nós precisamos entender que a obediência à sua palavra, ela é condicionante para que tudo aconteça, para que a promessa aconteça. E a obediência à palavra é o zelo no qual Deus requer. É o zelo das suas coisas, das coisas santas. É o zelo de chegarmos num culto e entendermos que nós estamos aqui, mas nós estamos cultuando a Deus. Que nós estamos aqui, mas nós precisamos dar o nosso melhor para o Senhor. Que nós estamos aqui, mas nós precisamos estar com o coração direcionado à adoração daquele que é digno. Que nós precisamos e nós estamos aqui, porque nós precisamos aprender da sua palavra. E quando nós estamos em obediência em todas as áreas da nossa vida,
Nós podemos sair por aí e dizer que o território no qual o inimigo está não é território dele. Que o território no qual o inimigo está é um território que ele precisa sair imediatamente, porque existe uma igreja que ora, e existe uma igreja que obedece a sua palavra, e existe uma igreja que prega essa palavra. A condicional para que a promessa aconteça, a condicional para que o território no qual, ao nosso redor, precisa ser despovoado, e que Deus nos dará a vitória, é a obediência à sua palavra. E preste atenção, que Deus ainda fala nos textos e nos versículos posteriores, olha, e que o povo não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Que o povo não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, e que ele precisa permanecer. Quando o texto diz que o povo não se desvie, que o povo não se desvie, não se aparte da palavra, não se aparte da lei, a palavra de Deus está dizendo, olha, do teu lado vai ter povo pagão, que adora vários deuses. Você vai para a esquerda e vai ter outros povos que adoram a diversos deuses. Você vai olhar para a direita novamente, você vai ver povos que culturalmente têm práticas mundanas, horripilantes e impugnantes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é aí onde entra a palavra, porque aqueles que estão na palavra, eles não podem de maneira nenhuma olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, permanecer. É como se Deus estivesse dizendo para Josué, olha, quando você olhar para a direita, você vai sentir vontade de desistir. Quando você olhar para a esquerda, você também vai sentir vontade de desistir. Porém, quando o povo olhar para a direita, o povo vai sentir vontade de fazer o que aquele povo faz. Quando você olhar para a esquerda, o povo vai sentir vontade de fazer o que aquele outro povo faz. Mas avisa para o povo, permaneça na palavra, permaneça na obediência a Deus, que essa é a condicionante para a vitória acontecer. Essa é a condicionante para que a vitória aconteça. O zelo. Quando a gente vai para Salmo 1, o texto fala, olha, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm na roda dos escarnecedores, e depois vai dizer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Repita comigo, de dia e de noite. De dia e de noite está dizendo, no original, o dia, e justamente para o povo hebreu, o dia representa alegria, a noite representa como se fosse momentos de angústia, tristeza. Então, quando o texto no original está dizendo, olha, de dia e de noite, está dizendo que vai ter tempos ruins e vai ter tempos bons. Mas ele está dizendo, olha, o povo vai precisar e vai ter que ler e meditar na palavra e na lei de dia e de noite. O que é que o texto está dizendo? Olha, quando os tempos estiverem bons, o povo vai precisar meditar na palavra de Deus. Quando o cenário estiver bom e estiver favorável, o povo vai meditar na palavra de Deus. Mas quando o cenário estiver ruim também, quando o cenário dizer que não, quando o cenário disser que não tem jeito, quando o cenário disser que o inimigo já venceu, quando a gente olha para o cenário e vê que o gigante é maior, quando a gente olha para o cenário e vê que não tem nenhuma possibilidade pelos olhos humanos,
a gente vai precisar permanecer na palavra de Deus. Como assim, Vinícius? Olha, entendam uma coisa, o cenário, ele pode ser desfavorável, mas deixa eu te explicar uma coisa, quem tem o cenário nas mãos é o próprio Deus. Quem tem o cenário da nossa vida nas mãos é o próprio Deus. Talvez a obra no qual todos imaginam, e talvez muitas pessoas aqui estejam pensando que a obra no qual elas vão fazer e elas vão precisar fazer é muito grande, não dá para elas. O inimigo já tomou. Mas deixa eu te explicar uma coisa, olha, quem tem o cenário nas mãos é o Senhor. A única coisa que você tem que fazer é permanecer nele, é permanecer na sua palavra, é permanecer na sua lei, é permanecer na sua devoção a Deus. A única coisa que você vai precisar fazer é permanecer em Deus, porque muitas das vezes acontece isso, o cenário, ele é desfavorável aos olhos humanos, e isso nos contagia. Não é à toa que se a gente pegar, quando Jesus entra lá em Lucas 8, naquela embarcação e chama os discípulos, e acontece uma tempestade, os discípulos deles ficam apavorados, porque naquele momento o cenário para eles era um cenário que eles não podiam controlar. E tudo aquilo que a gente não pode controlar nos causa pavor, nos causa medo. Mas deixa eu explicar para vocês, quando Jesus, ele se levanta e fala, aquieta-te, e tudo se acalma, era como se Jesus estivesse dizendo, olha, ei, o cenário aqui é desfavorável, mas deixa eu dizer para vocês, quem manda no mar, deixa eu dizer para vocês quem manda nos ventos, deixa eu falar para vocês quem manda na tempestade, ei, aquieta-te, acalma. O cenário está nas mãos de Deus, e muitas das vezes Deus usa o cenário para mostrar para nós que Ele é Deus na nossa vida. Talvez o que deva estar acontecendo é que muitas pessoas, elas olham para o cenário hoje da vida delas e veem uma tempestade, e veem um mar envolto, e veem águas agitadas, como em Lucas 8, mas deixa eu te explicar uma coisa, o mesmo Cristo de Lucas 8, ainda existe, ainda está conosco, ainda calma a tempestade. A tempestade, ela foi utilizada por Cristo para mostrar para os discípulos quem era Deus. Às vezes a tempestade acontece na nossa vida, porque Jesus, ele quer mostrar para nós, ele quer afirmar para nós, quem é Deus na nossa vida. Talvez você esteja orando por um filho teu, que não aceitou a Cristo, e talvez, quando você olha para esse cenário, você sente medo, sente pavor, e muitas das vezes você não acredita, mas talvez é Deus querendo mostrar para você, quem ainda é o Deus que salva. Talvez você está olhando para um cenário de uma doença, e essa doença apareceu, e te causou medo, e te causou pavor, mas talvez Deus esteja utilizando esta doença, para mostrar para você, quem ainda é o Deus que cura. E talvez outras coisas estão acontecendo na tua vida, porque Deus utiliza a tempestade, para provar e afirmar para você quem ainda é Deus na sua vida. Quando a gente vai falar de missões, a gente pega o texto de Lucas 8 e a gente observa que aqueles discípulos que foram com Jesus, eles foram com Jesus. Jesus não avisou para ele que haveria tempestade. Jesus não disse para ninguém que teria tempestade. Jesus chamou. Porque nós precisamos entender que a obra missionária, nós precisamos entender que seguir a Jesus Cristo, viver e seguir a Jesus Cristo, não é um passeio,
Os discípulos, eles não estavam indo para um passeio, eles estavam indo para uma missão. E na missão acontece tempestade, acontece gente que desiste, acontece gente que nos abandona, às vezes a gente fica sozinho. Só que deixa eu te explicar uma coisa, Jesus continua no barco. Lucas 8 reafirma que Cristo continua no barco. Ei, naquele momento João poderia ter ficado, mas Jesus estava no barco. Tiago poderia ter ficado, mas Jesus estava no barco. Naquele momento Pedro poderia ter ficado, ei, mas Jesus estava no barco. Ei, deixa eu te explicar uma coisa. Olha, quando você decide e escolhe seguir o caminho da missão de Deus, o propósito no qual Deus colocou no teu coração, fazer missões, todo mundo pode te abandonar. Pode surgir momentos no qual você vai ficar apavorado. Pode ter momentos que o cenário vai ser totalmente contrário àquilo que você imaginou. O cenário vai te causar medo, o cenário vai te causar muitas das vezes pânico. O cenário vai te causar muitas das vezes falta de fé. A tua fé pode desfalecer. Mas sabe por que isso acontece? Porque como os discípulos, a gente coloca o nosso olhar no vento, coloca o nosso olhar na tempestade. O que causou o medo aqui foi porque os discípulos olharam para os ventos, olharam para a tempestade, olharam para o mar furioso. E eu não julgo os discípulos não. Presbítero Antônio Carlos, a gente às vezes fala dos discípulos, ah meu Deus, os discípulos ficaram com medo porque eles estavam com Jesus, né? Mas preste atenção, às vezes a gente fala isso porque a gente não está no barco. As águas estavam batendo, era no barco dos discípulos. A tempestade aconteceu, foi perto deles. Às vezes a gente fala isso porque a água não está batendo no nosso barco, está batendo no barco do nosso irmão. Às vezes a gente julga o nosso irmão e fala, rapaz, esse irmão tem falta de fé. Esse irmão, ele não acredita em Deus, não é crente. Tenha mais fé, meu irmão. Mas às vezes a água está batendo no barco dele. A tempestade está acontecendo no barco dele. E nós que estamos num cenário, muitas das vezes, o que acontece? A gente está num ciclo que a gente está bem, aí a gente se acha no direito de não se colocar no lugar do próximo. Mas deixa eu te explicar uma coisa, quando os discípulos direcionaram o seu olhar para Jesus, foi aí que veio a solução. Preste atenção, quando eles olharam para a tempestade, olharam para os ventos, o medo toma conta deles. O pavor toma conta deles. Porque o medo, ele tem, sim, o medo, ele tem esse poder de nos dominar, de colocar na nossa mente que não tem mais jeito, de colocar na nossa mente que não vai dar. E se a gente direcionar o nosso olhar para o nosso cenário, muitas das vezes, o cenário que está acontecendo, o cenário que está presente, se a gente focar e direcionar para ele, aí é que o medo acha brecha para nos dominar, para nos fragilizar. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós olhamos para Cristo e direcionamos o nosso olhar para Cristo, que também está no barco, nessa hora é que Cristo se manifesta através da tempestade, para mostrar que existe um Deus na tua vida, que acalma a tempestade e que tem todo o cenário nas mãos. Naquele momento, todo o cenário dizia que já tinha, todo o cenário dizia para os discípulos que eles iriam afundar. Todo o cenário dizia para os discípulos que eles iriam naquele momento sucumbir àquela tempestade. Como aconteceu com Josué. Aconteceu com Josué a mesma coisa. Não é à toa que Deus precisa falar com Josué. E quando Deus fala para Josué, e a gente usa esse texto como base, e eu vou concluir, a palavra de Deus chega para Josué
dizendo, olha, seja forte e corajoso. Sabe por que Deus fala, seja forte e corajoso? Josué, seja forte, seja corajoso, porque você vai ter momentos aí que você vai olhar e você vai precisar ser forte. Josué, seja corajoso, porque vai ter momentos aí que vão te causar temor, que vão te causar pânico, que vão te apavorar, Josué. Vai ter momentos que vão te causar muito medo, então você precisa ter coragem. Ao mesmo tempo que é uma motivação, é um aviso. Deus está preparando Josué. E ele ainda fala, olha, não se apavore. Vai ter momentos que o pavor vai chegar e vai bater na tua porta. Mas não se apavore e não se desanime. Porque você vai olhar para a direita e vai olhar para a esquerda e você vai ter todos os motivos para desanimar. Mas no final, Jesus fala e Deus mostra e fala para ele qual vai ser o combustível dele. Ele fala, mas não se desanime, sabe por quê? Pois eu, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus reafirma ele com uma pergunta, não fui eu que lhe ordenei? E depois Deus fala, olha, seja forte, seja corajoso, não se apavore. Todo o cenário ali de conquista poderia dizer para Josué, Josué, não dá para a gente evangelizar esse povo. A gente pode conjecturar para os dias de hoje, não dá para a gente fazer esse projeto missionário que a gente iniciou, que a gente planejou, não dá para a gente fazer. Olha o número de irmãos que está vindo, não dá para a gente fazer, não dá para a gente concluir aquele projeto que a gente fez no início do ano, de arrecadação. Olha o tamanho da nossa renda, olha o tamanho daquilo que a gente arrecadou, não vai dar. Ei, mas preste atenção, o cenário está nas mãos de Deus, e o mesmo Deus que falou para Josué, o mesmo Deus que falou para Josué naquela época, é o mesmo Deus que fala para a igreja hoje, olha, eu tenho o cenário nas minhas mãos, eu tenho a minha igreja nas minhas mãos, a obra está nas minhas mãos, tudo está nas minhas mãos. O cenário pode estar contraditório, o cenário pode estar contraditório aos seus projetos, o cenário pode estar contraditório àquilo que vocês planejaram, mas nunca se esqueça, eu, o teu Deus, estarei com vocês. E se Deus está conosco, meus irmãos, não vai ser o problema financeiro que vai parar. Se Deus está conosco, não vai ser problema de saúde, não vai ser falta de mão de obra, não. Não é à toa que Jesus, certa feita, ele fala, olha, temos que orar ao Pai, oremos ao Pai, para que Ele mande trabalhadores para a seara, para a sua seara. Por quê? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas Jesus, ele fala, olha, ore a Deus, para que Deus mande. Toda obra está condicionada a Deus, é Deus quem faz. Nós precisamos se submeter à dependência de Deus. Quando nós nos submetemos e submetemos aos nossos planos a Deus, Deus age. Deus age. Fica de pé, igreja. Era para mim ter entregue já o microfone. Peço perdão ao nosso pastor. Eu não sei qual o cenário que está na tua vida. Eu não sei qual o cenário que nesse momento se levantou. Qual o gigante que se levantou na tua vida. Mas deixa eu te explicar uma coisa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita realmente que Deus pode? Que Deus pode vencer esse gigante? Você acredita realmente que Deus pode entrar com providência na tua vida? Você acredita que o mesmo Deus que acalmou a tempestade em Lucas 8 é o mesmo Deus que pode acalmar a tempestade do teu coração, da tua casa? Você acredita nisso? Então, se você acredita nisso, você vai orar aí onde você está mesmo, tá bom? Coloque a mão no teu coração
E diante de Deus, você vai fazendo uma aliança de dependência. E você vai dizer: Senhor, eu sei que o meu cenário é contraditório, mas eu quero te pedir, Senhor, entra com providência, porque apesar dele ser contraditório, eu acredito que o mesmo Deus que tinha um cenário da tempestade nas mãos, é o mesmo Deus que tem o cenário da minha vida nas mãos. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, entra com a mesma providência e se manifesta através dessa tempestade na minha vida, para que o teu nome seja glorificado. Senhor Deus, Pai Celestial, estamos aqui hoje, Pai, para te agradecer por esse momento. Deus, a tua palavra que falou aos corações, que ela permaneça e que cada um lembre dela nos momentos de dificuldade, e que a tua igreja lembre dela nos momentos de dificuldade na obra missionária. Pai, levanta trabalhadores. Pai, levanta mais e mais trabalhadores e nos dá vitória. Nós sabemos que o cenário está nas tuas mãos. É no nome santo de Jesus que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Quantos estão felizes e alegres pela palavra? Diga amém.